Vamos, turma, vamos retomar a quarta apostila daquele último momento em que foi apresentada a vocês a xenofobia, a aula 3. Então, a xenofobia é um sentimento de aversão, de hostilidade e ódio contra pessoas, notadamente estrangeiros. Então é um problema social em que a origem dele é a intolerância. Quando eu não tolero o diferente, eu entro no conceito de xenofobia. E esse ato de discriminação, ele está associado ao sentimento de superioridade. Eu me considero uma pessoa superior. Entramos aí no conceito de etnocentrismo. A minha etnia deve ser o centro de todas as outras. É um ato de hierarquia. Dizer que uma cultura é hierarquicamente superior à outra. E o que nós chamamos no século XXI de xenofobia, no século XIX era ciência, racismo científico, onde estabelecia essa hierarquia entre as culturas. Segunda Guerra Mundial, raça superior. Então a xenofobia ela pode se manifestar de diferentes formas. Então pode ser um ataque direto, pode ser hostilidades, pode ser não oferecer oportunidades, pode se representar de forma muito distintas. Ela pode se representar de uma forma parece inocente. Por exemplo, vou fazer piadas, vou fazer chacotas de outros grupos. Todo mundo ri, é divertido. Mas é um ato de denegrir o outro. Isso inclui o bullying. O bullying pode não ser xenofobia, porque eu posso não estar lidando com estrangeiro. Eu posso estar lidando com um nacional, com a minha mesma nacionalidade. Mas por razões diversas, eu vou atribuir características, ou melhor, vou acentuar características nessa pessoa que eu entendo como sendo ruim, porque é diferente da minha, e vou dar esse testemunho negativo contra essa pessoa. No Brasil, nós temos inúmeros problemas com isso, tá? Então, no Brasil nós costumamos chamar de racismo. Temos o hábito de chamar de racismo, né? Mas ele está dentro desse mesmo contexto de xenofobia, de ódio, de intolerância, de superioridade, de hierarquizar. Tá? E o nosso país, por ter dimensões continentais, nós vamos atribuir diferenças entre as regiões, né? Além dos estrangeiros que para aqui migraram. Seguindo essa concepção, nós vamos para a aula 4. Então, a aula 4 ela vai lidar com conflitos étnicos nacionalistas e separatistas. Então, ela segue o mesmo princípio: nacionalidade diferente, cultura diferente, logo eu tenho noções de superioridade, de hierarquia entre os diferentes grupos.
E por conta das divisões territoriais dos países, é comum nós encontrarmos localidades com nações diferentes em um mesmo país. E não muito comum, né? Nós temos a seguinte situação: uma nação, uma cultura governa a outra ou as outras. E esse governo, por conta desse sentimento de superioridade, de hierarquia, vai submeter os demais a condições que eles não vão suportar. Então vem os conflitos, as disputas, os desejos de separação. Então a apostila ela vai trazer 2 exemplos. 2. Nós temos inúmeros exemplos. Inúmeros. Mas vamos ficar com esses 2. Conflitos na região da Caxemira. É um conflito que envolve Índia, Paquistão e China. A China também entra nesse conflito. Então vamos começar com Índia e Paquistão. A Caxemira é uma região montanhosa. Logo, ela dá origem a rios importantes, tanto no Paquistão quanto na Índia. E entender o seguinte: a grande Índia, né, ela foi de dominação britânica, né, dominação do Reino Unido. Então esse território das Índias Britânicas era um território que envolvia o que hoje nós chamamos de Índia e Paquistão. Era um país só. Envolve a região da Caxemira e também o que hoje é chamado de Butão, um outro país. Então a Caxemira, né, ficamos com o exemplo da Caxemira, ela é de maioria islâmica. Tá? Então eles praticam a fé islâmica, são muçulmanos. Mas o governo é hindu, que pratica o hinduísmo da Índia. Esse território ele se tornou autônomo. Então ele não é Paquistão, ele não é Índia, mas é governado por indianos. Os paquistaneses, insatisfeitos, começam num processo de independência e o governo da Caxemira vai pedir o apoio à Índia, que deu o apoio militar. Em contrapartida, o Paquistão vai dar apoio militar aos muçulmanos que lá estão. Então, atualmente a Caxemira ela é um território dividido em 2 zonas, né? Uma zona indiana e uma zona do Paquistão. Ainda tem ali a China que tem interesses, né? Por quê? Porque a China tem a Caxemira aqui, ó, ela está entre Índia, Paquistão e China, e ela vai querer acessar o Tibete. Então a Caxemira está ali naquele contexto, e o Tibete é território chinês. Oficialmente é território chinês, mas é um território autônomo. É uma outra questão que tem que ser tratada como um conflito. O outro conflito que aparece envolve a população curda. Os curdos formam uma nação, mas é uma nação sem pátria. Não existe o Kurdistão. O Kurdistão não existe. É um desejo de independência e criação de um Estado, de um país curdo, que não existe. Como que essa população curda vive? Ela vive dentro do território de outros países. Então aqui eu identifico Turquia, Síria, Iraque, Irã e Armênia.
em menor número, mas estão lá presentes também. Imagine se todos esses curdos declararem independência e essa parte desse território se tornar o Kurdistão. Todos esses países vão perder território e nenhum país quer perder território. Esse é um entrave. Então os curdos vão sofrer várias represárias durante a história. Uma delas foi o massacre provocado pelo então presidente do Iraque, o Saddam Hussein. Até as nossas avaliações, então as questões de geografia elas serão entregues em um Google formulário que será postado no dia 27, Então deixa eu conferir a data, isso aí, 27 de abril, vou postar as questões da apostila 3 e 4.